Olá, sejam todos bem-vindos. Vamos então, hoje falar sobre a realidade é inevitável. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Gratidão por vocês estarem se inscrevendo, né? Eu agradeço, gratidão por vocês estarem dando like, estão fazendo seus comentários. Isso é muito interessante, né? Para que o YouTube saiba, né? Que o canal ele está sendo legal, né? Para que as pessoas possam estar aprendendo alguma coisa. Aliás, né, a finalidade, né, do canal é essa, levar conhecimento para as pessoas, aqueles conhecimentos que a mídia tinha que estar levando, mas como ela não faz, né, então a gente tem que fazer a nossa parte aqui. Né? E eu faço esse trabalho a pedido da espiritualidade, portanto, eu agradeço a todos vocês na sabedoria do Mestre Órion e no amor incondicional do Mestre Artúrio. Gratidão, gratidão. Namastê. Vamos lá, então. Uma visão real, né, dos acontecimentos assim à nossa volta, é que nós vivemos no mundo como conformistas. Nós nos conformamos com tudo que acontece, né? Porque quando a gente começa a desenvolver, né, a desenvolver no nosso poder mental, poder astral, quando a gente começa a se conhecer, o que acontece? Né? Nós começamos a ver além da realidade. A gente começa a perceber que tudo aquilo que a gente viveu era uma ilusão. Né? Então, e a gente fica até com raiva da gente mesma e fala, poxa, como eu fui me iludir, né, com aquilo. E daí vem a desilusão. Primeiro você se ilude, né? De repente você se ilude que aquela pessoa que você conheceu é maravilhosa, que você faz 1000 planos, que vai viver com aquela pessoa, daí aquela pessoa não é nada daquilo. Então você se ilude. Daí a pessoa é que está errada, não é nada disso, é a gente que está errada, a gente que se iludiu, né? Nós vimos além daquilo que a pessoa apresenta ser. Aliás, o mal do ser humano é esse. É não ver as coisas como elas são realmente. Nós sempre vamos ver as coisas como a gente idealiza. Nós idealizamos determinada coisa e começamos a ver. Por isso que no meu outro canal lá, Revelando as Cartas com a Cigana Vidá, né, eu falo que eu não tiro adivinhação. Porque não existe adivinhação. Como que eu vou, de repente, tirar uma carta e dizer que o ser de luz é maravilhoso, que o ser de luz está ruim, que o ser de luz está voltando para aquela pessoa? Não existe isso, porque eu não sei o que a pessoa idealizou sobre aquela outra pessoa. Né? Então, esses problemas. Tem pessoas, né, é interessante, porque a gente vai adquirindo experiências nessas situações, e as pessoas, elas ficam bravas, elas falam que a gente é muito negativo, porque não, porque o ser de luz vai... Mas tudo bem, vai. Cada um vive das suas ilusões, né? Agora, quando a gente vê além disso, né, quando a gente começa a ver que as coisas não são aquilo, a gente se sente perdido, a gente se sente sozinho, porque daí a gente começa a questionar, nossa, será que aquela pessoa não está vendo o que eu estou vendo? Será que é só eu que estou imaginando isso? Né? Por quê? Tudo é energia. Principalmente quando você começa a desenvolver essas possibilidades, que você começa a expandir a sua consciência, você chega à conclusão que tudo é energia. O que movimenta o universo, que movimenta as coisas, nossa mente, nosso pensamento, é tudo energia unida no nosso cérebro, né? Na nossa consciência, na nossa essência, né? E daí as pessoas falam, mas eu não acredito nisso, você acha que tudo é energia, não é. Isso não existe, né? Pior que existe, porque quando essas pessoas elas se dão conta da realidade, né, elas já sofreram um monte de ilusão. E daí a pessoa vem falar, eu não vou sofrer mais por isso. O pior é que vai.
e quem dera as pessoas, né, ter mais condição para conviver com essas coisas, porque isso quer dizer o quê? Que a mente dela está em movimento constante, se moldando perante as energias que lhes são apresentadas. As pessoas se seguram nas ideias, nós somos apegados a uma ideia. A gente formaliza uma coisa e se apega naquilo, achando que aquilo é verdade. Por exemplo, a mãe. A mãe, ela fala, o filho é meu, não pode ser de ninguém mais, o filho já cortou o cordão umbilical faz um tempão, mas ele ainda é o filho da mãe. Né? A mãe não abre mão. Ela acha que o filho é dela e assunto encerrado. Né? Outro, a mãe é minha mãe, não é de ninguém mais, porque ela deu a luz, ela é aquela mãe, aquela pessoa, né? Agora, o problema maior, por exemplo, o marido, né? Ah, é meu marido, né? É meu amor, entendeu? Isso tudo é uma ilusão. Estão todos presos nas ideias. A pessoa fez uma ideia daquilo, né? E se apega naquilo, talvez para não sofrer, e é quando ela sofre mais, porque como o ser humano ele é um ser independente, né? Ela está presa, ela vai ter problema, e é difícil a gente largar uma ideia. Principalmente essa ideia da mãe, a mãe jamais ela larga da ideia, ele é meu filho, eu tenho que fazer tudo por ele, e não dá chance, às vezes, do filho ser um ser humano independente e livre. Né? As mães é um perigo. Né? Eu tinha o Gaspareto, ele falava que a mãe é o demônio da cozinha, né? Porque é aquela que ela castra as vontades do filho. Às vezes o filho quer progredir, às vezes o filho ele quer fazer uma coisa, a mãe poda aquilo lá, sabe? Isso é um mal muito grande. Ele fala que o nosso primeiro problema acontece com a mãe. E a mãe castra tudo que a gente vai dar, não faça isso, não pode fazer isso, é perigoso. Então ela não deixa, desde que nós nascemos, né? Eles estão nos podando para que a gente desenvolva coragem, desenvolva a possibilidade, desenvolva aquela ideia da gente apostar e fazer as coisas acontecerem. E daí nós tornamos um ser humano dependente, um ser humano como se fosse um clone, né? Como se fosse assim, um robô, né? Que segue conforme a maré vai. Nós perdemos o estímulo desde que nascemos. E o mundo é rico em oportunidade, mas tem gente com ideias formadas. Pode ver, hoje em dia, todo mundo pode estudar. Antigamente era difícil, né? Porque a mulher não podia votar, a mulher tinha que casar, ela casava para sair de casa, porque o pai proibia tudo, não deixava, a mulher não podia fazer nada. Mulher não votava, mulher não podia isso, não podia aquilo, o homem podia tudo. Né? Então, o que aconteceu? As mulheres casavam, mas ainda existem mulheres que só saem da casa dos pais para casar, achando que o casamento vai ser uma solução para a vida, quando, na realidade, se ela saísse, desenvolvesse o seu potencial, né, isso seria muito mais coerente com aquilo que ela se propõe, porém, ainda vive naquela ideia antiga. Né? Nós crescemos, o ser humano cresceu pra caramba, evoluiu, veio a internet, veio tudo quanto é coisa, mas ainda estamos apegados a coisas antigas. Nós precisamos nos desapegar das ideias, porque ninguém é um coitado. Ninguém, às vezes a pessoa vem e fala assim, fulano trabalha tanto, coitado, ele trabalha mais do que todo mundo. Não, ele não é um coitado, ele é uma pessoa esperta, ele está vivendo a vida dele, né? O jogo social exige certas atitudes de cada um. Então, o jogo social, ele faz com que nós continuemos dependentes, né? E quem diz que é bom e não faz mal, é porque é mentira, né? Quando a pessoa fala assim, a gente se iludir, fulano é bom, ele é bonzinho, isso, aquele, às vezes não é. Todos nós temos o nosso lado bom e o nosso lado mal. O Melquisedeque, que falam lá nas Escrituras, ele representa o ser humano, o lado negativo e o lado positivo do ser humano. Nós temos o nosso lado negativo e temos o lado positivo também.
Nós temos aquele nosso lado que para outra pessoa pode ser uma maldade, mas na verdade nós estamos nos defendendo, né? Então achar que de repente você tem que ser bonzinho com tudo, que você tem que ser eternamente aquele que vai só aceitando, aceitando, aceitando e não questiona nada, isso é muito mal, porque ele está deixando se levar pelo outro. O ser humano ele precisa reagir também, né? Ninguém esconde o que é na ação. Quando acontece determinada coisa, né, e que as pessoas agem, aí é que a gente tem que entender, prestar atenção, aqueles que estão um pouco evoluídos, né, que desenvolveu uma potencialidade, começam a observar a ação da pessoa, como ela age determinada coisa. Você não precisa ser um psicólogo, ser um analista, você, com as suas consciências desenvolvidas, você consegue decifrar se aquela pessoa está agindo pelo bem ou pelo mal. Você consegue entender se ela está fazendo as coisas corretas ou erradas com você. É fácil. Acontece que, às vezes, a gente não para perceber esse tipo de coisa, porque nós não queremos ver. É isso que acontece. As pessoas sempre se revelam. Sempre. E se você prestar atenção nos mínimos detalhes, você vai observar. Eu tinha uma amiga que ela era muito interessante. Ela via na televisão, ela não gostava de ver televisão, mas ela via na televisão as propagandas. E ela via coisa na propaganda que a gente não via. Ela fazia uns análises de propaganda incrível. Incrível essa pessoa que eu conheci. Ela não assistia TV, era uma advogada, e ela via na propaganda tal, você falava, ela já dizia, não é isso que eles querem passar, é isso, 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 aquilo, ela já falava. A outra propaganda, não é isso também, é isso, 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 aquilo, entendeu? E ela era uma pessoa incrível nisso. Quer dizer, ela desenvolveu essa potencialidade de ver esse lado da propaganda, porque a maioria, né, eu não vejo televisão hoje, mas quando eu via, né, chegava na hora da propaganda, você saía, fazer alguma coisa, voltava, vinha ver televisão. A maioria faz isso. Está com sede, quer ir no banheiro, uma coisa, entrou a propaganda, vai. Então, para ver o desperdício que ninguém se firma numa propaganda. Ninguém senta na frente de uma TV e fica lá vendo aquele monte de propaganda. A hora que entra propaganda, todo mundo sai. Isso é fato. Um ou outro que fica, né? Então, nós precisamos acordar e entender, né, que nós precisamos lutar contra nossas ilusões, né? Às vezes, nós montamos uma ilusão de determinada coisa e não queremos largar daquilo, mas por nada nesse mundo. Aquilo está fazendo mal, você está vendo que aquilo não está legal, mas você fala, não vou largar, não larga, ou por orgulho, ou pelo ego, mas a pessoa não larga daquilo. Ela se recusa a buscar no seu interior e analisar, isso é legal para mim? Essa atitude que eu estou tendo está me fazendo bem? Por que eu estou prendendo isso comigo? O que isso está acrescentando na minha vida? A gente não faz essas perguntas, a gente simplesmente se ilude e fica com aquilo na mente, né? As coisas, né? A gente maquia as coisas que nós estamos acostumados. Isso aí, em parte, é o medo do novo. Todas as pessoas têm medo do novo. Deixa como é que tá, vamos levando, vamos mudar para quê nessas alturas, né? Eu já trabalhei um monte, já me aposentei, já tenho uma certa idade, eu vou mudar. Essas são atitudes de pessoa que vê o ser humano como um corpo, assim, vê o material, ele não vê que a alma, né, ela está em constante crescimento, ele não vê que a alma não tem idade, que ela é de muitos e muitos tempos. O que tem idade é esse corpo aqui que nós temos. É isso que nós temos que nos atentar. E quando nós perdemos a razão de viver, né? Porque quando a pessoa ela deixa de ter essas ilusões e fala, eu não vou, eu vou mudar. Apareceu lá agora que a gente está falando de seres estelares, a gente está falando que não é necessário ter uma religião, né? Que a gente precisa viver a vida da gente, e as pessoas ela não aceitam, falar, eu nessa idade vou me ligar para isso agora, vou continuar do jeito que eu estou, então ela não tem ilusão. Do que acontece? Ela vai ficando doente,
né? Ela vai acabar morrendo, porque ela perdeu a vontade de viver. Ela não tem mais ilusão, né, de que ela pode encontrar algo novo e que pode acrescentar na vida. Então, nós precisamos seguir em frente. Quando não aceitamos, né, nós brigamos com a vida. Quando você não aceita quem você é na realidade, quem você deseja ser, você está brigando com a vida. Ou seja, você está deixando de viver a sua realidade. E a pessoa acha que será salvo, porque é o caso da pessoa que se ilude quando ela, por exemplo, vai na igreja, né? Então ela acha assim, eu vou na igreja todo domingo, eu aceitei Jesus. Virou todos os evangélicos, acho que só eles que aceitaram Jesus e que os católicos não, né? Tá, aceitou Jesus, vai na igreja domingo, vai lá, congrega, tudo, chega no começo da semana, começa tudo de novo. Essa pessoa mudou? Claro que não. Claro que não, o católico vai na missa, confessa lá com o padre, toma a hóstia lá, né, que é o corpo de Cristo, não sei de onde tirar essa história aí, né? E daqui a pouco, na segunda-feira, ele volta a trabalhar, ele é um demônio no trabalho, chefe, difícil de lidar. Em casa, pior ainda, as pessoas domina todo filho, todo mundo tem que fazer o que ele quer, e ele acha que ele tá legal, né? Ele acha que a vida e as pessoas todas iludidas, achando que ele está correto, que ele está certo, aceitando porque ele se intitula o pai, se intitula o chefe, né? Não estou dizendo que as pessoas precisam ir, por exemplo, tem um chefe que é um demônio, e lá sai do emprego, não é isso, não. Mas a pessoa ela tem que ir colocando na mente dela o quê? Melhorar, expandir a consciência para mudar aquela situação, sair daquele local que não é conveniente. É isso que a gente prega. Ninguém prega que a pessoa tem que sair do emprego, tem que rebelar, tem que brigar contra isso. Não. Ela tem que dar valor a si mesma, mudar a sua maneira de ser, até para ela poder encarar no trabalho aquele chefe que é um demônio. Né? Porque daí ela sabe quem ela vai ter a consciência de que um dia aquele chefe vai levar o dele e ele vai cair. Né? É isso que precisa. A pessoa ela tem certeza do que tem dentro dela para ela encontrar a solução para ter uma vida melhor. Né? Então, nós somos o resultado de um bombardeio de vontade, né, de constante do meio publicitário. Nós vivemos num mundo conformista, a pessoa se conforma. Passa uma coisa lá, né? Quando permitimos que um punhado de marcas, olha só, quando nós permitimos que um punhado de marcas dirija o curso de nossas vidas através da disposição de rendimentos, né? Isso é muito grave. É muito grave, porque as pessoas, né? Tem pessoas que faz questão de querer uma coisa de marca. Eu tinha uma vizinha, né, num outro lugar que eu morava, e ela comprava uma roupa que não é de marca, e ela tinha uma de marca que já tinha acabado já, não sei onde é que ela conseguiu aquela. Ela queria que tirasse aquela etiqueta e pregasse na outra roupa como se fosse de marca. Quer dizer, olha que tonteira, né? Sendo que não tem necessidade disso. Isso aí é para aparentar-se melhor, né? Outra coisa, quando nós assentimos que o governo utilize o terror para afiançar uma autoridade, nós deixamos de viver. E quantos de nós não estamos fazendo isso, acreditando em pessoas aí que se dizem políticos decentes e corretos, e nós estamos acreditando, nós estamos nos enganando, porque ninguém é tão bonzinho assim quanto fala. Né? Só você ver as reações que a pessoa tem. Todos perdemos quando aceitamos, porque nesse caso trata-se de um crime perfeito. Né? Quando nós possibilitamos que uma determinada filosofia determine como que nós devemos viver, o que nós devemos comer, o que nós devemos fazer, nós estamos perdendo a vida. Nós estamos nos diminuindo diante das coisas, né? E existem, né, eu coloquei aqui mais ou menos 7 pontos, né, que a gente se perde. Por exemplo, a ilusão da lei, né?
A lei é uma obrigação moral, que ela deveria ser válida para todo mundo. Né? Não estou falando que a gente tem que desrespeitar a lei, não é isso. Só que a gente tem uma ilusão que quando acontece alguma coisa, alguém fala, que lá vai ser a meu favor, porque a lei está do meu favor. Só que as pessoas que precisam respeitar a lei são corruptas. As pessoas que fazem julgamentos são corruptas, elas se vendem para fazer julgamento, elas se vendem para o crime, elas se vendem para as coisas. E não adianta querer se iludir achando que vai ser diferente. Né? Por exemplo, a ilusão da felicidade e prosperidade. A ilusão da felicidade, né, é os critérios de beleza. Aí a gente já pega de cara, né? Porque existem pessoas que falam assim, existem muitos cosméticos, né, que vendem e falam, compre isso, você vai ficar linda, maravilhosa, vai acabar com suas rugas. E a gente se firma naquela ideia e vai e faz mesmo, quando, na verdade, tudo no nosso corpo influencia naquilo que nós comemos. Não adianta. Eu tinha um professor de orgânica, quando eu fiz curso de alimentos, ele falava, mulherada, tudo passa, um monte de creme no rosto, né? E, na verdade, né, é a alimentação que influencia muito, o que ela come. O creme, quando você passa, né, ele ajuda, porque é uma massagem que você está fazendo, mas se você fizer aquela massagem com azeite de oliva que você tem na sua casa, né? Eu tenho um primo que ele é dermatologista e ele ensina que para você fazer uma limpeza de pele, você pega fubá, né? Olha, eu dando, ensinando aqui para a mulherada, pega fubá, põe um pouco de azeite de oliva, faz esfoliação na pele. Passa vinagre todo dia no rosto, que alivia as rugas, as linhas de expressões, junto com creme Nivea, que é barato. Daí a turma compra esses cremes tudo caro, que tira a ruga, colágeno, e aqui, ali, essas coisas aí, tudo. A influência é do que nós comemos o tempo todo. Se a pessoa consome muita carne, o organismo ele não tem tempo, né, de irrigar todas as outras partes que são paradas, né? Porque precisa fazer a digestão de um alimento que é demorado. Se a pessoa não consome muita água, ela não tem uma pele hidratada. Se ela consome muita gordura, né, o fígado sobrecarrega e o fígado não processa coisas boas para ter uma pele bonita, para ter uma vida saudável, para aparentar mais jovem, né? Se ela só consome proteína demais, ela vai ter um problema de ácido úrico, que ao invés de ajudar, daí vai prejudicar também o crescimento de unha, pele, cabelo e ossos. Então, são tudo isso que o ser humano desconhece. Eu tinha um livro aqui, eu procurei e não consegui, é o Manual do Ser Humano, porque tudo que você compra é escrito por 3 médicos esse livro. Tudo que você compra na vida, né, uma TV, uma geladeira, aquela omeleteira que você compra, ela vem com manual, como você tem que usar, que você precisa teflon, né? Você tem que pôr no fogo com um pouco de óleo para que ela não grude. Depois a gente não faz isso. O ser humano, quando ele nasceu, ele não veio com esse manual, né? De como processar, como ele precisa viver a vida dele. E esse médico, ele fez esse livro, ele diz como que a gente precisa, como o ser humano deve ser criado desde criança. E ele pega cada órgão e fala específico o que tem cada órgão que você precisa. Você não precisa, nós não precisamos de toda essa cumilança aí que a gente faz, feijão, arroz, carne, bife, batata frita e salada, não. O mínimo que você coma para o seu organismo já é essencial, mas daí, se você não come essas coisas, né? Vão dizer, poxa, aquele camarada lá é pobre, na casa dele não tem isso, não tem aquilo, né? Olha a imaginação das pessoas. Quando, na verdade, aquela pessoa está fazendo certo. Ela está agindo corretamente, mas para o outro que vive em função do capitalismo, do gasto excessivo de todas as coisas, se a pessoa não compra esse, não compra aquele produto, ela está mal, né? Ela está mal financeiramente. Quer dizer, nós temos ideias distorcidas das coisas, né? E precisamos cuidar disso. Então, aqui é a ilusão da felicidade e da prosperidade, né? Próspero não é aquele que ele tem condição de ir no supermercado comprar tudo o que ele quer,
Ele vai estar, aquele cara não é próspero, não tem saúde próspera, ele tem doença, né? Ele é doente, vai ficar doente. E nem, hoje em dia, né, a ilusão do livre escolha e liberdade. Você fala, eu tenho condição, vou no restaurante que eu quiser para eu comer. Maravilha. Isso quer dizer o quê? Ele vai lá no restaurante, vai comer aquelas comidas recheadas de gordura, né? Acarreta o mal para si mesmo, alimentos maus que eles andam fazendo, né? Eu compro tudo mais caro, eu tenho dinheiro, eu compro tudo mais caro. Tudo coisa que faz mal para si mesmo, o ser humano não parou para pensar que não precisa de nada disso. Ele está indo, né, na onda do na onda dos gastos excessivos do capitalismo, né? É para isso que ele está indo. Né? Ele tem a liberdade de ir num restaurante, comer alguma coisa, compra uma coisa, faça na sua casa, fazer o seu alimento, agradecer a oportunidade que você tem de estar fazendo o seu alimento, isso é ótimo. E de vez em quando reúne a família, vai num restaurante, né, fazer uma coisa diferente. Aí sim, porque é um mal tudo isso, tomar refrigerante adoidado, né? O maior consumidor de refrigerantes, de cerveja no mundo é o brasileiro. Come todas essas porcariadas que existem aí, esses lanches de McDonald's, esses lanches Subway, entendeu? Tudo com um monte de gordura, esses bolos que compram, esse bolo lindo que a turma acha, né? Ao invés de simplesmente bate ovos lá, um pouco de farinha, um pouco de leite, faz um bolo delicioso de fubá, de milho, né? Que faziam antigamente, né? Lembra do sítio Pica-Pau Amarelo, que tinha lá a tia Anastácia, que fazia aqueles doces deliciosos, com coisas simples, né? Mas a pessoa opta, né, por ir comer aquele bolo recheado, aquele chantilly, aquelas coisas, tudo, e está sobrecarregando o fígado, tendo problemas de saúde, cada vez ficando mais doente, ou então consome aquele salgadinho lá, feito doido lá, que é tudo a mesma coisa, tudo uma massa só. Eles só colocam, né, os sabores lá, a turma consome aquele lá, aquilo, achando é só gordura aquilo, entendeu? Então, nós estamos sendo guiados, né, para algo que nos distancia cada vez mais da nossa realidade de vida. A ilusão da verdade, né? O meio de comunicação. O meio de comunicação vem lá, fala, pega um assunto, ele fala daquele assunto o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, né? Que agora só fala das enchentes do Rio Grande do Sul, e só tem lá a égua que foi salva no terceiro andar, o outro, e não sai daquilo, sabe? Daquela história. Então, fica constantemente enfiando aquilo na mente das pessoas, quando agora ela deveria estar fazendo uma campanha de como as pessoas vão refazer as suas vidas. Aquelas pessoas lá, elas vão precisar de psicólogo, vão precisar de psiquiatra, elas vão precisar de médico, vão precisar de remédio, vão precisar de um consolo espiritual. Eu não vi nenhum guia espiritual, nenhum pastor, nada, indo de casa em casa acolher aquelas pessoas e dando uma palavra para elas. Eu vi jornalista dando palavra para as vítimas, mas eu não vi nenhum líder religioso até agora. Esses famosos que tem aí, eles eram para fazer o quê? Ir lá, falar, olha, nós vamos construir, vamos ter fé, vamos fazer as coisas. Daí, o simples lá aparece, olha, encheu d'água lá aquela igreja, mas a santinha ficou lá intacta. Né? Mas o líder religioso mesmo, ele não está lá para dizer. Tinha um padre que trabalhou junto, inclusive parece que entrou em óbito um padre lá que morreu ajudando, mas é um que eu vi, eu não vi os demais. Eu vi muitas igrejas abaixo d'água da Assembleia, congregação, eu tenho certeza que eles estão ajudando as pessoas,
né? Porque eles se ajudam muito, mas não estava lá, não está lá agora para acolher aquele irmão, né? Para falar para ele, olha, nós vamos reconstruir tudo isso, vamos fazer alguma coisa, nós estamos juntos, nós somos a mesma congregação, entendeu? Não existe isso. Quer dizer, dá o respaldo psicológico para a pessoa, que é onde vai influenciar. Esse povo aí, eles não só vão ficar doentes, problema de pele, porque o que a água devolveu foi o esgoto, mas eles vão ter problema psicológico. Imagine o psicológico de uma pessoa no meio, numa casa, enchendo de água, e ele vendo que ele pode morrer, ou algum dos seus familiares, e não tem o que fazer. Como que está a mente dessas pessoas aí? Eu, sinceramente, se eu tivesse numa situação dessa, eu infartava, porque eu morro de medo de água. Infartava, eu não precisava nem vir me buscar, socorrer, porque eu ia morrer mesmo, só de ver aquela situação ali daquele jeito, eu entraria em óbito. Entende? Então, é o psicológico dessas pessoas que é preciso rever o material, sim, eles perderam tudo, mas o psicológico, porque por mais que você chegue lá e coloca, por exemplo, deu uma geladeira, ou você deu um móvel, mas e a história para comprar aquele imóvel? E a história desse povo? Onde foi parar? Onde está? Está dentro dele mesmo. Então, está na hora de auxiliá-lo, né, a entender que a memória das coisas está na cabeça dele, que está na alma dele, que ele pode prosseguir e que ele pode reconstruir aquelas coisas, porque as memórias não se acabaram. As memórias estão vivas. Ele passou por um problema, um distúrbio, que ele deve aprender a conviver com aquilo e seguir em frente. Né? Não temos pessoas preparadas para isso. Né? A ilusão do tempo. Tem pessoas que falam assim, ai, tempo é dinheiro. Não, tempo não é dinheiro, tempo é vida. Né? É experiência da vida. A cada minuto que você aprende uma coisa, você está adquirindo uma experiência. Né? Não é tempo, não é. A pessoa confunde tempo com horário, com calendário. Não. Tempo é experiência de vida. Né? O apartheid social, o que é isso? O separativismo. Né? Separa as pessoas com alto poder aquisitivo daquelas que não têm poder de compra nenhum, aquelas pessoas. Mas por que fazem isso? Separar para ter o poder em mãos, né? Para inflar a si mesmo. Né? Olha esses poderosos aí, a pessoa que tem muito dinheiro, ela se acha, né? Ela se acha, ela acha que ela nasceu milionária daquele jeito, né? Que nunca vai perder tudo, né? Bens materiais, que nunca vai ser perdido. Claro que um dia vai, entendeu? Ela não vai levar também, quando ela desencarnar, vão ficar tudo brigando pela fortuna, porque ninguém consegue levar nada disso, né? E ela vai ver que ela deixou de viver por conta do dinheiro e da fama, e, no entanto, né, ser simples era tudo que ela precisava para ser feliz. Imparcialidade da imprensa. A imprensa é imparcial. Jornalismo e política é o reflexo da sociedade em que vivemos. Né? A política, ela age conforme a nossa posição. Nós precisamos desse tipo de política. Todo governo, todo povo tem um governo que merece. A imprensa é a mesma coisa. Por que a imprensa só mostra desgraça? Porque é o que o povo quer ver. Né? Que o povo quer ver. Duvido que a hora que tiver tudo reconstruído lá, eles fizerem uma bela reportagem nas pessoas, alguém vá dar tanto ibope como a desgraça está dando agora. Eu duvido. Eu duvido que a hora que nós tivermos um político certinho, que cuida do povo, né, que ele não queira cartão corporativo, beneficiar somente seus familiares, mas que ele seja a favor, né, de que todos se beneficiem, ninguém vai falar. Agora, vai aquele usar o cartão corporativo benefício próprio, vai ele fazer alguma coisa errada, que todo mundo está lá falando do dito cujo. Né? A imprensa divulga aquilo 24 horas, que o cara, e fica fazendo suposições, o cara vai ser preso, o cara vai sair do poder, vão tirá-lo, vão caçá-lo, vão fazer isso, aquilo, né? Então, o que eu teria que dizer aqui para concluir essa situação, né, é que nós não podemos mais perder tempo. Né? As coisas estão acontecendo,
Muito mais coisas vai acontecer ainda. E nós precisamos nos dispersar dessa ilusão que nós criamos à nossa volta. Nós precisamos ser realistas, nós precisamos entender a nossa realidade, nós precisamos buscar dentro de nós a vida que nós temos para viver, e não a vida que querem que nós vivamos. Tá bom? Muito obrigado por você estar aqui comigo, participando de mais este áudio. Namastê.